Capítulo 2. Do Planejamento. Seção 1. Do Plano Plurianual. Artigo 3º. Vetado. Seção 2. Da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e 1. Disporá também sobre a. Equilíbrio entre receitas e despesas. B. Critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31. C. Vetado. D. Vetado. E. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. F. Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. 2. Vetado. 3. Vetado. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda 1. Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 2. Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. 3. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos. 4. Avaliação da situação financeira e atuarial. A. Dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. B. Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. 5. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Parágrafo 4º. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetárias, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Seção 3. A Lei Orçamentária Anual. Artigo 5º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas desta lei complementar, 1. Conterá em anexo demonstrativo de compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. 2. Será acompanhado do documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. 3. Conterá reserva de contingência cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias destinada ao a. Vetado. B. Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária e contratual e as receitas que as atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 2º. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária e nas de crédito adicional. Parágrafo 3º. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação específica. Parágrafo 4º. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Parágrafo 5º. A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição. Parágrafo 6º. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária as do Banco Central do Brasil, relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios de assistência aos servidores e a investimentos. Parágrafo 7. Vetado. Parágrafo 6º. Vetado. Artigo 7º. O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Parágrafo 1º. O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. Parágrafo 2º. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil
serão demonstrados trimestralmente nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Parágrafo 3º. Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União. Seção 4. Da execução orçamentária e do cumprimento das metas. Artigo 8º. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o disposto na alínea C do inciso 1 do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Artigo 9º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. No caso de restabelecimento de receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. Parágrafo 2º. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 3º. No caso de os poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vide ADIM 2238-5. Parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente, nas casas legislativas, estaduais e municipais. Parágrafo 5º. No prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. Artigo 10º. A execução orçamentária e financeira identificará os benefícios de pagamento das sentenças judiciais por meio do sistema de contabilidade e administração financeira para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição.